Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou um homem cristão. Eu sou um homem cristão de linha protestante. Eu sou batista. E o que eu estou dizendo aqui é de responsabilidade minha, pessoal, perante os homens e perante Jesus Cristo. Né? E todos os principados e potestades estão ouvindo o que eu estou dizendo, sejam eles do bem, sejam eles do mal. Eu sou um homem cristão. Eu fui criado numa casa espírita kardecista. Meu pai era um homem maravilhoso e um homem culto e estudioso, e nós tínhamos em casa toda a literatura espírita possível. Eu tive a oportunidade de ler várias vezes a Gênesis, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e uma série de outras literaturas também. Muito bem. Mas a Bíblia, isso aconteceu lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, por aí, já tem bastante tempo. Não me pergunte o que está escrito na folha tal, do livro tal, porque eu não me lembro, mas eu conheço muito bem, melhor do que a maioria dos kardecistas, a doutrina espírita. Aonde estava a Bíblia na minha casa? Nunca vi uma Bíblia. Foi preciso eu chegar aos 40 e poucos anos de idade para eu conhecer uma Bíblia. Hoje eu fui ao culto e vi aquelas criancinhas todas carregando as suas Bíblias. Que maravilha! Eu li a literatura espírita, eu conversava com meu pai, eu aprendi os mais elevados princípios morais e espirituais que estão presentes no espiritismo kardecista e estão também há muito mais tempo nos princípios cristãos. Princípios morais e princípios espirituais, isso aí eu vivo, graças a Deus, e eu entendo e eu pratico e fui criado nesse meio. Mas Bíblia, nada. Como é que numa casa onde se diz que existe uma espiritualidade, eu não gosto do termo espiritualidade, mas onde tem uma espiritualidade, mas não existe uma Bíblia, nem que fosse para adulterar. Dizer que João 3,3 é reencarnação, que Jó, capítulo 8, versículo 8 e 9, é reencarnação, é vida sucessiva. O último cêntio, nem sequer para enganar. Não havia Bíblia na minha casa, mas tinha literatura de todo tipo. E uma farta coletânea de livros espíritas que eu li. Sobre reencarnação, uma série de coisas. Eu nunca fui médium, mas já participei de muitas sessões espíritas. Eu acompanhava meu pai, porque ele era pregador do espiritismo kardecista, ele era médium, ele incorporava nos centros espíritas e também em nossa casa. E para encurtar a história, uma vez o Espírito Santo de Deus utilizou o meu pai para mostrar o que existe no campo espiritual. E meu pai mesmo disse com as suas próprias palavras, depois que nós com muita dificuldade conseguimos expulsar um demônio, um espírito demoníaco, em nome de Jesus. Foi uma noite horrível, mas eu e minha mãe sozinhos, orando a Jesus, e não éramos cristãos, mas orando em nome de Jesus,
aquela besta espiritual deixou o meu pai, mas lançou ele a uma distância de uns 6 metros mais ou menos. Lançou, ele não escorregou, ele foi lançado. Foi a primeira vez que eu vi um fenômeno físico. E depois que ele despertou daquela pancada violenta, é que ele disse: é para que vocês vejam o que existe por aí. Então realmente nós estamos cercados de demônios, espíritos escarnecedores, debochados e mentirosos, travestidos de anjos de luz, imitando qualquer coisa que você queira, digamos, ouvir. Mas temos também os anjos e temos o Espírito Santo de Deus. Mas dentro de uma casa espírita, eu hoje, fazendo uma retrospectiva, né, eu sei que foi um demonstrativo. Comigo, os espíritos nunca tiveram nenhuma oportunidade. Eu cheguei a crer. Eu cheguei a colocar conhaque para espírito. Eu cheguei a colocar charuto para espírito. Nunca fiz nenhuma maldade, nunca cometi nada que me fosse constrangedor, mas isso já é uma coisa que quando eu falo eu fico constrangido. Em suma, eu fui enganado pelo tal mundo espiritual. Fui feito um verdadeiro marionete, porque eles não queriam que eu visse a obra redentora de Jesus. A primeira coisa que o Espírito Santo fez na minha vida antes de eu ser cristão é me mostrar todo o engano e toda mentira que existe no mundo espiritual. Toda falácia, os travestis espirituais, com todo respeito. Quando eu conheci a minha esposa cristã, a Graça, que há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre ela faleceu de câncer. Eu conheci a Graça e nós fomos juntos a uma igreja num domingo de manhã cedo, e durante o culto o pastor fez uma pregação sobre a obra redentora de Jesus, como que Cristo trouxe sobre si as nossas enfermidades. Ele falou de modo bem claro, como se fosse para mim, como se eu fosse a pessoa principal ali. Talvez até ele estivesse objetivando a mim, ou ele ou o próprio Espírito Santo de Deus. E eu ali pude compreender perfeitamente a obra redentora de Jesus. O amor de Jesus que constrange o amor de todos os homens e mulheres. Esse negócio de amor fraternal é muito bonito, é lindo, mas não é nada perante o amor de Jesus Cristo. O maior ato de caridade não é o que as pessoas fazem nos últimos 500 anos. É o que Deus fez quando entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Naquela manhã eu me converti e eu chorava profusamente. Um choro de felicidade, de êxtase e de alegria. E eu entrei nesse culto completamente desarmado. Não, no caso, objetivando negar nem aceitar nada. Foi a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que me convenceu de que tudo aquilo que eu já sabia, tudo aquilo que eu havia aprendido, não tinha nenhum significado perante Deus se eu não reconhecesse o amor de Cristo manifesto na sua graça redentora, na sua cruz de redenção, no seu sangue remidor. Naquele belíssimo domingo de manhã cedo, isso já tem muitos anos, eu me converti. Aí eu pude, durante a própria pregação do pastor,
eu consegui vislumbrar em poucos minutos todas as mentiras que eu havia, no caso, ouvido. Meu pai tinha virtudes. Como eu tenho muitos amigos espíritas que são grandes amigos e são pessoas maravilhosas, não duvidem disso, mas estão mergulhadas no engano. Eu já fiz a minha parte, eu já falei. Alguns até já estão mudando seus pontos de vista. Naquele domingo de manhã cedo, eu me converti ao cristianismo. Melhor dizendo, Jesus me elegeu. O Espírito Santo me batizou. Nessas lágrimas, nesse arrependimento, nesse êxtase do novo conhecimento. Conhecimento de quê? Princípios morais e princípios espirituais, muito além disso. O amor de Deus manifesto em Cristo, que entregou a sua vida voluntariamente para a remissão de nossos pecados. Então, eu experimentei na minha vida mais de 40 anos dentro de uma casa espírita kardecista, conhecendo literatura espírita, visitando o centro espírita, participando de consultas, conversando muito com meu pai, conversando com muitos espíritas, muitos médiuns. Eu às vezes visito amigos espíritas e às vezes a gente vai até um certo ponto, depois para não haver muito conflito. E eu conheço o espiritismo kardecista, sim, e hoje eu sou um homem cristão. Eu e minha esposa fizemos o seminário teológico. Eu sou bacharel em teologia, ela também. Ela fez o seminário já doente, com muita dificuldade, mas ela terminou. Graças a Deus. Sou um homem evangelista, sou dirigente de culto nos lares, já fui professor de escola bíblica dominical, devo voltar novamente agora, porque eu me afastei um tempo durante a doença da minha esposa. Sou um homem cristão, liberto da conversa fiada de pressupostos espíritos que são demônios. Demônios que sabem maquiar-se, que sabem disfarçar-se em anjos de luz. Resumindo, eu saí do jugo dos espíritos e hoje eu estou sob o total e absoluto domínio da palavra e do Espírito Santo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não me escolheu para ser espírita kardecista. Jesus me escolheu para ser seu servo, seu servidor, cidadão das regiões celestiais. Quando eu comecei o meu estudo da Bíblia e as outras pregações, é que eu fui aprender o que é salvação, redenção, justificação, obra redentora, sangue remidor, né? Anulação dos pecados. Aí eu vi que, por exemplo, a reencarnação, além de não existir, é uma verdadeira agressão à obra redentora de Jesus. É o que vocês ouviram. Acreditar na reencarnação é uma agressão à obra redentora de Jesus. Quem gostar, muito bem. Quem não gostar, busque nas Escrituras Sagradas. Então, eu fui aprender muitas coisas. E eu, que vivi mais de 40 anos sob a, digamos, influência do espiritismo kardecista, pelo meu pai ser, no caso, espírita kardecista, eu também tive muitos momentos ruins na minha vida. Depois, quando eu conheci essa minha esposa, Graça, a cristã, eu me converti
e tive experiências maravilhosas. Eu tive experiências pessoais com o Espírito Santo de Deus. Aqui nesta casa. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu nunca pensei em ter essa experiência. Eu e minha esposa estávamos deitados aqui, porque nós dormíamos após o almoço. Dormimos 1 hora, 2 horas. E nesse dia eu me levantei antes dela e fui para a sala. Eu estava escolhendo uns hinos do inário do cantor cristão, porque ia ter um culto, era uma segunda-feira certamente, isso já tem muito tempo, foi antes dela ficar doente, e eu, na minha sala, aqui sozinho, eu recebi uma ordem de sentar-me. Senta. Eu achei aquilo estranho, olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Aí veio a segunda vez a ordem, senta. Aí eu resisti, aí eu não pude resistir. E com aqueles hinos na mão, eu me sentei em uma poltrona, não vi nada, mas eu ouvi com uma voz firme o Espírito Santo de Deus falando comigo. É preciso coragem para dizer o que eu estou dizendo. Quem disser que é mentira, tem um débito não comigo, mas com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falando sobre a nossa vida e sobre a vida de um afilhado meu, ele começou a dizer: vocês pedem pouco e vocês pedem mal. E começou a falar uma série de coisas. E conforme ele falava, eu ficava extasiado. E eu chorava. Chorava assim profusamente. Olhando para cima da mesa, de onde vinha, digamos, a voz. E a última frase que ele disse foi: esse é o Deus a que você serve. Nesse dia de segunda-feira, o próprio Espírito Santo de Deus, ou um anjo enviado por Jesus, falou comigo. As pessoas não dão crédito a todas as pessoas quando dizem as coisas mais absurdas, pois eu, perante Jesus Cristo, perante todo principado e potestade, estou afirmando que eu tive essa comunicação com o Espírito Santo de Deus ou com um anjo enviado por Jesus. Eu não vi nada. Eu apenas ouvi e ouvi muito bem. Eu esqueci, graças a Deus, eu esqueci grande parte do que ele disse. Mas o começo e o final foram maravilhosos para mim. A história é longa, eu não posso explicar muita coisa. Mas ele terminou: este é o Deus a quem você serve. Quando nós temos uma experiência dessa, porque nós dizemos aos espíritos: vocês perderam, espíritos das trevas, vocês perderam, vocês são mentirosos e fracos, porque vocês são demônios, vocês servem ao príncipe desse mundo. E agora na minha vida só tem poder o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, meu Senhor e soberano, e a palavra dele. Quando você confessa isso perante os homens, mulheres, mestres e doutores, não importa o poder ou a autoridade desses homens, não me interessa. Quando você confessa a obra redentora de Deus na tua vida, você vai receber a certeza absoluta e a autoridade de que somente a obra redentora de Jesus pode anular os teus pecados, te reconciliar com Deus e te proporcionar vida eterna em Cristo Jesus. Não é eternidade, porque para o sofrimento também existe eternidade. É ser salvo, ser reconciliado com Deus.
Eu estou dizendo isso porque eu tenho visto muitas pessoas fazendo vídeos de pessoas que estavam no espiritismo kardecista e saíram. E tem gente dando aula de espiritismo kardecista. Eu vi um sujeito aí dirigindo o carro e ao mesmo tempo que ele dirigia, ele pregava o evangelho, digamos, dos espíritos. Eu sei muito mais de espiritismo kardecista do que ele. Tem gente aí pregando o espiritismo kardecista, não sabe nem o que está falando. A principal característica dessas pessoas é não conhecerem a obra redentora de Jesus. Quem conhece a obra redentora de Jesus é dominado pelo Espírito Santo de Deus, e todas as filosofias e doutrinas que falam em reencarnação, salvação pelas obras, salvação pelos méritos, doutrinas que escarnecem da obra redentora de Jesus, vão todos por água abaixo, e os espíritos são envergonhados e eles se calam. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu sei que eu estou sob a direção do Espírito Santo de Deus, e qualquer espírito, digamos, sabichão, que na verdade são demônios, nada podem fazer comigo. Então, meu amigo, meu irmão, eu fiz esse vídeo para dizer que eu conheço o espiritismo kardecista e fui criado numa casa, mas eu só fui conhecer a verdade depois dos 40 anos de idade. Pasmem. Tem criança de 3 anos, 5 anos com uma Bíblia na mão. E o homem madurão aqui, com nível superior, nível técnico, com literatura falando sobre tudo, menos sobre a obra redentora de Jesus. Eu quero dizer a você que no coração e no entendimento do homem tem espaço para tudo que é bom e tudo que é ruim. Agora, se você não tiver acesso, se você não deixar que o Espírito Santo de Deus induza você, conduza você à verdade de Deus, que é Jesus Cristo ressurreto, então você vai ficar cativo de qualquer doutrina. Qualquer doutrina vai parecer maravilhosa, qualquer doutrina vai parecer a melhor do mundo. Mas quando Jesus Cristo entra na tua vida, como soberano Senhor, autor da salvação, os espíritos correm, porque eles são essencialmente covardes, mentirosos e também covardes. Eles são enganadores, porque eles estão nesse mundo enganando gerações após gerações. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Curto. Eu gostaria de falar muito mais. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz antes desse, mas eu acho que eu vou lançar esse vídeo. Que você entenda o real motivo do que eu estou dizendo. Eu tenho a obrigação e o direito de defender a minha fé cristã. Eu sei como eu era, sei como eu sou, e Jesus Cristo sabe muito bem que o que eu disse é pura expressão da verdade. Que Deus te abençoe única e exclusivamente no sangue remidor de Jesus. Amém.